Gente bonita, muito bom dia. Em Goiás são 7 horas da manhã, oficialmente 21, 22 graus, mas deve estar fazendo uns 18, 19, porque está ventando e não tem sol nenhum. É maravilhoso, olha só, gente, você vê algum azul, né? Um azulzinho sempre ajuda, mas não tem sol. Então tá um tempo lindo e tá ventando, tá vendo as folhas chacoalhando? Cara, eu acho que isso é mal barato. Agora, onde o tempo não está bonito é no Oriente Médio. A decisão israelense de martirizar o Said Hassan Rousseff foi um erro estúpido. Porque dia 3 de janeiro, que é o dia da vingança anual pelo martírio de Soleimani, está chegando. Então, o que é do dia 3 de janeiro, com certeza já está planejado provavelmente desde o ano passado, né? Não vai deixar de acontecer. Todo ano, como nós já dissemos no vídeo anterior, no dia 3 de janeiro, que foi o dia do martírio, a traição no aeroporto de Bagdá, do Qasem Soleimani, chefe da guarda revolucionária iraniana, o Irã lembra desse martírio. A última vez foi entre 100 e 150 oficiais de espionagem, né, da inteligência israelense, mais alguns funcionários americanos no suposto consulado dos Estados Unidos em Irkut, que não era um consulado, era o centro da inteligência israelense. É sempre assim, um número entre 100, 150, 200, que são desvividos de uma vez só num ataque devastador, no qual normalmente o Irã testa alguma arma nova. E sem dúvida nenhuma de quem é o ator, para todo mundo saber, é o Irã. Tanto que eles nem divulgam, porque vai fazer o quê? Não vai retaliar? Não tem coragem? Então, bom, deixa eu comprar um pãozinho. Aliás, e aí a gente já volta. Pronto, comemos nosso pão de queijinho de padaria. Vou explicando para vocês a diferença. A diferença do pão de queijo de padaria para o pão de queijo de quitanda, que o de padaria praticamente não leva queijo, quando leva, né? E eu não sei se vocês se lembram, teve um dia que eu passei ali naquele mercadinho ali, ó. Essa moça, aquele mercadinho ali. E consegui comprar um queijinho. E hoje vamos ver se nós fazemos um pão de queijo lá na Dona Mãe. E ela vai fazer o tal crepe, né, que ela aprendeu com o Guto. Ela fala o Guto do Aventuras do Guto. Acho que ela gosta desse Guto. É um dos canais que ela mais vê na TV. Guto do Aventuras do Guto. E aí ele ensinou, ele falou que antes de ser um blogueiro viajante, ele vendia crepe. Era o meio de vida dele. Aí ele ensinou. A minha mãe aprendeu. Ontem ela testou, não ficou assim tão igual ela queria, não. Mas eu falei, Leide, compra mais ovo e leite. Hoje nós vamos fazer de novo. Se ficar boa, nós gravamos, né? E hoje, se tudo der certo, nós vamos fazer finalmente o chocolate, né? Meu irmão tá enrolando, coitado. Mas aí não... A saúde dele é um negócio muito complicado. Mas se hoje, se tudo der certo, nós vamos fazer chocolate também, né? Pra quando chegar a hora da live, a gente tá mais tranquilo. Cozinhar calma a alma. Acho que é o grande mérito da cozinha. Acalmar o espírito. Você não pode cozinhar com raiva, de forma nenhuma. Embora eu sei de notícia de gente que cozinha na força do ódio e cozinha bem, mas eu não consigo. Eu sou de um clã de cozinheiro. Minha mãe sustentou a gente. Ela foi uma mãe meio solo, vendendo doce. Minha avó era doceira. Meu pai era cozinheiro profissional. Então, nós todos, a família, sabemos cozinhar. E gostamos, sabe? É um negócio que a gente faz bem feito, vou dizer. A gente cozinha. Cozinhar tem um quê meio de celebração. Enfim.
Vamos voltar a falar sobre o bagulho no Oriente Médio. Primeiro, vou repetir uma coisa que eu já disse ontem. Não é que a atitude israelense foi estúpida. Tipo, foi. Mas tem muita lógica na loucura deles, muita. Eles estão desesperados. A verdade é que Israel está desesperado. Os gastos que Israel já teve nesses 80 dias foram... Os valores oscilam entre 17 e 18 bilhões de dólares. Então a gente pode dizer que é uma guerra que está custando 9 bilhões de dólares, 45 bilhões de reais por mês. 9 bilhões de dólares para um país que tem um PIB de 500 bilhões representa 1,8% do PIB. Certo? Isso, se a gente for considerar o PIB cambial, é ainda mais, dá 2,5%. E quer dizer que em 2 meses gastaram o equivalente a 5% do PIB. Vamos por 4%. No caso do Brasil, isso seria o mesmo que gastar... PIB do Brasil, vamos arredondar para baixo, 4 trilhões. Seria o mesmo que gastar 400 bilhões de reais. Cara, isso é muita coisa. Certo, 400 bilhões de reais, 200 bilhões de reais por mês. O Brasil aguentaria por quanto tempo gastar 200 bilhões de reais por mês? Não aguenta, cara. E olha que nós temos usinas siderúrgicas, uma absurda capacidade de geração de energia. Temos muita água, somos o 3º país do mundo em volume de água disponível. A gente não produz muito alimento, a gente produz ingrediente para ração. Mas querendo ou não, dá para desviar, né? Assim, ó, vamos parar de produzir ingrediente para ração, para outros países fazerem ração e alimentar animais, e vamos começar a produzir comida. Arroz, feijão, mandioca, trigo, né? Ao invés de ingrediente para ração. Milho, soja, sorgo, caroço e algodão. Dá para fazer isso. Numa situação de guerra, sim. E dá para reorientar nossa base produtiva. Que o que o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer e o Bolsonaro não destruíram, ainda é muita coisa. Então dá pra gente, né? E Israel não, gente. Israel vocês têm que compreender, eu acho que é muito importante. Porque a gente passou tanto tempo ouvindo mentira da mídia, da imprensa sobre Israel, que muita gente tem uma imagem superdimensionada do que é Israel. Israel é um paísinho minúsculo, menor que Sergipe, certo? Menor que Sergipe. É um paísinho minúsculo que fica num deserto, certo? Aí você imagina um pedaço de areia menor que Sergipe, que não tem nem água. Nem água. Israel não tem nem água. O único item que Israel poderia, em tese, produzir de quantidades quase infinitas é sal, né? Sal. Fora isso, não tem recurso mineral, não tem recurso natural, não tem recurso hídrico, não tem água. Não produz comida em quantidade suficiente, a base industrial é ridícula, porque o país não tem 10 milhões de habitantes, só 7 milhões dos quais cidadãos, né? Porque os outros 3 milhões não têm cidadania. São árabes, são os não cidadãos. Isso aí é um estado de apartheid. E gasta muito dinheiro com o que eles chamam de defesa, né? E veja só, os salários são muito baixos do exército, muito baixos. Eles não dão uniforme, cara. Eles não dão uniforme. O soldado tem que comprar o próprio uniforme e a própria comida. Com o que ganha no exército, não dá. As pessoas têm que fazer doação. Então, assim... Israel é um tigre de papel. Sempre foi um tigre de papel. Sempre foi um tigre de papel. Aqueles primeiros 25 anos após a Nakba, né? Nakba, 48, Suez, 56, 6 dias, 67, Yom Kippur, em 73, os países árabes eram recém-independentes, muito fracos,
Israel era, né, organizado, planejado pela CIA, né, M6, inteligência do Ocidente, na época que isso ainda significava alguma coisa. Recebia dinheiro, arma, apoio logístico. Então foi fácil bater nos árabes. E aí, o Estado de Israel, na verdade, parou em 2006. Né? Depois de 2006, o exército não modernizou, a força aérea não modernizou, nada modernizou. Nada. O país virou um... Né? Parou no tempo. 17 anos e o Estado de Israel parou no tempo, cara. As velhas táticas, bater em civil, tirar em hospital, você não ganha guerra com isso, é verdade seja dita. Não se ganha guerra destruindo residência de civil, bombardeando casa, hospital, creche, escola, ambulância. Você não ganha guerra com isso. Eles têm uma leitura irrealista que vão fazer a população palestina correr, provavelmente para o Egito, e se livrando de todos os palestinos, Gaza é deles. Só que isso não vai acontecer. Primeiro que o Egito não vai abrir as fronteiras, porque sabe que se abrir, o próximo é eles. O próximo é eles. O plano do grande Israel inclui o Sinai. Certo? Porque na cabeça deles é no Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Não foi. O Monte Sinai com certeza não fica na Península do Sinai. O local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos está na Arábia Saudita. É claro que isso não aconteceu, mas a referência geográfica não é o Sinai, é a Arábia Saudita. São os planaltos localizados a noroeste da Arábia Saudita, numa região vulcânica. Esse é o local mais provável para a lenda dos 10 mandamentos, não o Sinai, mas o que conta é o imaginário, né? É o imaginário que dá o tom. Então o imaginário diz que os 10 mandamentos foram recebidos no Sinai. Então o plano de Haaretz Israel, o grande Israel, inclui o Sinai. O Egito sabe disso. Se o Egito deixa essa população palestina ser expulsa, o Egito vai perder o Sinai, que Israel não vai parar. E a Jordânia sabe que se ela abre a fronteira para o pessoal da Cisjordânia fugir para lá, ela vai perder a si mesmo, que o grande Israel inclui a Transjordânia, que é o reino da Jordânia. Então não dá, cara, não dá, simplesmente não dá. Sabe, para legitimar a expulsão dos palestinos, que são os donos da terra, não é porque a ONU tomou o que não era dela, que de repente a terra é dos israelenses, que até foi roubada, foi usurpada. E se a Jordânia deixa, se o Egito deixa, eles vão ser roubados e usurpados também. A ONU não faz porcaria nenhuma. As potências ocidentais não fazem porcaria nenhuma. Nunca fizeram e não vão fazer. Certo? Não vão fazer. Então eles sabem que não rola. Nós falamos lá no comecinho, isso aí pode custar cerca de 200 mil pessoas desvividas do lado palestino. Já foram 22 mil. Mas veja, falta muito para as 200 mil. Israel, a gente previu, ainda vai cometer muitas atrocidades. Mas aí que é a questão tática. Israel acha, sempre conta com o apoio da imprensa. Nisso ele não está errado. A imprensa vai passar pano, a mídia vai passar pano, de fato. Você vê o Globo, o culpado é os palestinos. O culpado de ser roubado, de ser assassinado é os palestinos. Aí você tem toda aquela narrativa mentirosa, os bots. Ai, mas ninguém presta atenção nos túneis. Que túnel, gente, por favor, que túnel, sai dessa. Ai, debaixo do hospital tinha não sei o que. Ah, por favor. Você vê essa mentiraiada. Perfeito? E assim, não são só os trolls e os bots, os crentes malucos. Não. É praticamente a narrativa oficial da imprensa brasileira. Nitidamente a Globo vende essa mentira como se fosse verdade. De maneira praticamente acrítica. E não é só a Globo. As emissoras brasileiras todas, Record, SBT. Por isso que a vantagem é que os tempos da TV aberta estão contados.
Enquanto eu ainda era professor, muitos alunos meus não sabiam mexer com televisão. Sabe, o aparelho, trocar de canal, essas coisas, não sabia. O jovem de classe média baixa para cima não vê televisão. Ele usa o aparelho para... Ele faz conexão, né, tipo Chromecast, com o celular, com não sei o que, e vê YouTube, vê Netflix, vê plataformas. Mas eu não assisto mais TV aberta. TV aberta é dessa camada mais leiga, mais idosa da população. Certo? Isso está acabando. Felizmente. Televisão, nossa senhora, socorro. E de toda forma, isso explica porque Israel sempre contou com o apoio da mídia, sempre se calaram. Quando não venderam mentiras, se calaram sobre a verdade. Só que dessa vez não adiantou. Eu já falei sobre isso. Dessa vez não adiantou nada. Porque as novas plataformas divulgaram as fotos, as imagens, os massacres 24 horas por dia. Então não adianta Meta censurar. Não adiantou nada não. Incrivelmente, o X da questão, se é que vocês me entendem, foi que o Elon deixou com pouca censura o pau cair a folha. Falou, não, vamos mostrar, quer mostrar, mostra. Certo? Quer mostrar, mostra. Então as imagens têm circulado no mundo. E aí eles não estão conseguindo esconder. O que eles imaginaram que ia adiantar, a imprensa protegida como sempre, que isso ia funcionar como sempre, ia massacrar a população de Gaza, terrorista, não sei o quê. E eles estavam vendendo isso, olha a audácia, como libertação de Israel. E as pessoas, cara, acreditavam, o crente, do modo geral, acredita. Ele não é um povo muito inteligente, né? Vamos ser honestos aqui. O evangélico típico não é muito estudado, não é muito, né? Não é um ser humano assim que, oh meu Deus, como evangélico médio é lido, culto, intelectualizado. Não, nós sabemos que não é assim, né? Sabemos que é bem o contrário, é gado. Acredita no que o pastor falar, porque não tem outra referência. Então, ainda tem o gado bolsonarista, o pessoal da extrema direita, que também é gado. Então você junta os dois rebanhos e você tem um público grande que acredita nessas bobagens. Mas não adianta, cara. Não adianta. Não adianta. E aí, veja só. O que está ficando no mundo, apesar da censura, da própria imprensa, a imprensa é ótima, né? Ser contra a censura. Mas ela mesma pratica censura sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum. Pratica sem pudor nenhuma censura, sem nem pensar. Ela é contra a censura do poder público. Mas ela mesma adora uma censurinha. Né? Adora, ama a censura. Quando ela pratica, ela ama. Ela não gosta de ser censurada. Não poder mentir. De não poder divulgar fake news. De não poder divulgar só um lado. Isso ela odeia. Mas censura ela não odeia não. Censura ela ama. Ela ama, ela não gosta quando os outros praticam. Certo? De toda forma, o ponto aqui é que Israel está desesperado. Primeiro porque as imagens correndo o mundo, os números correndo o mundo. Cara, eu não vou mostrar, evidentemente, mas a imagem que surgiu ontem de corpos que já estava praticamente no esqueleto das vítimas do primeiro dia dos bombardeios israelenses. Cara, esse corpo já estava praticamente no esqueleto, porque os cachorros tinham comido a carne. Estava lá esparramado num pedaço de Gaza que a entidade bombardeou. Essas imagens correram o mundo. Sabe, essas imagens correram o mundo.
Numa circunstância normal, nunca que seria divulgado, jamais. Só que basta uma pessoa conseguir filmar ou fotografar. E aí ele espalha. E é igual rastilho de pólvora. Então as imagens, ontem à noite elas chegaram. Eu até, contra tudo que normalmente eu faço, reportei uma dessas fotos no meu perfil da rede social das tretas. Repostei. Uau! Não sou de postar esse tipo de coisa, mas dessa vez eu repostei. E cara, olha isso. Olha isso, cara. Então, dizer que agora Israel já perdeu. Porque a sobrevivência da entidade sionista sempre foi baseada na vitimização. E é nunca mais, tipo, holocausto nunca mais, né? Socorro, somos vítimas. Shoah, Auschwitz, eu já tive Auschwitz. É uma experiência devastadora. Mas você saber que eles estão fazendo basicamente igual é ainda mais devastador. Certo? Essa que é a questão. Porque as imagens, as filmagens, elas mostram que Israel está fazendo basicamente a mesma coisa que foi feita, não com eles, né? Com outros da mesma religião. Então, fica difícil segurar a narrativa de vítima quando você faz atrocidades. E todo mundo vê. E aí, mas essa doutrina, embora nos Estados Unidos mesmo, já não está colando mais. Esses dias divulgaram pesquisa que a maioria dos jovens, pessoas da faixa de 18 a 30 anos, salvo engano, é contra a existência de dois estados. Eles querem só um, e palestino. Certo? Então, isso nos Estados Unidos da América. Ô tio, ô fofinho, eu não posso ficar com você. Seu trenzinho lindo, não posso. Seu cãozinho fofo. Você deve ter dono, que você tá gordinho. Tá? Então procura o seu dono, fofinho. Eu não posso ficar com você. Meu Deus do céu, que trenzinho fofo. Mas enfim, voltando aqui. Se entre os jovens, quer dizer, qual que é o apoio que Israel ainda tem? Porque aquele pessoal da década de 70, certo? Pessoas que hoje estão na faixa dos 60, 70 anos, para mais, que cresceu acreditando na mística do judeu lutador contra os muçulmanos malvados. Essas pessoas não acreditam nessa narrativa. A essência do Partido Democrata. Veja o Texas, cara. O Texas tá uma loucura. Texas é manifestação pró-Palestina dia sim, dia também. E não são só jovens, estudantes universitários. Não, são fazendeiros. Você vê que as caminhonetonas de 300, 400 mil dólares, com chifrão lá, e os fazendeiros ricaços segurando a bandeira da Palestina. No Texas, caralho, no Texas. Quando eu falo que os Estados Unidos estão desmontando, é isso, cara, é nítido. Em Nova York, claro, que tem muito estudante universitário, né, manifestações por a Palestina. E as universidades estão expulsando, cara, quem se manifesta por a Palestina. Olha que loucura, estão expulsando os alunos pegos, como se fosse um crime, defendendo a Palestina. Os bilionários deixando de dar dinheiro. Então, não adianta. Isso não diminui a coragem dos jovens. E, evidentemente, em relação aos texanos ricos, isso não faz a mínima diferença. Eles vão fazer o quê? Certo? Vão fazer o quê? Então, verdade seja dita. E na Europa também, em Londres, teve uma manifestação de 1 milhão de pessoas para a Palestina. As manifestações para Israel não saem nem na TV, que reúne os milhares de gato pingado defendendo a atrocidade. Para vocês verem o tanto que a opinião pública mundial mudou. Israel não contava com isso, o Estado de Israel não contava com isso. Eles estão perdendo um apoio internacional. Isso significa perder o apoio político. Que os governos não vão mais. Uma coisa é a população estar
né, bovinizada, ó, vamos apoiar contra os malvados terroristas, não sei o que, o povo oprimido. Só que essa narrativa já não funciona mais. As pessoas estão se voltando contra os governos, cara. Tipo assim, já sacrificou o nosso país pela Ucrânia e estão tomando a tunga dos russos. Agora vocês querem o quê? Derrubar de vez na sua sociedade para defender Israel, que está cometendo monstruosidade? Mas não vai nunca. Pera aí, acho que eu tenho que comprar ovo. Pronto, a gente deu uma paradinha porque a dona mãe pediu meia dúzia de ovo e leite, né? Pra fazer o tal... Como é que é o nome? Ah, o negócio lá, crepe, é isso, crepe. Então, parei pra comprar. Mas voltando ao assunto. É essa perda de controle narrativa, porque só para vocês entenderem de fato a questão com profundidade. Von Clausewitz disse, e eu repito, que guerra é política por outros meios. Então toda guerra é política. Como toda greve é política. Ah, a greve está sendo politizada. Óbvio que ela está sendo. A greve é política. Uma guerra também é política. Todas as guerras são políticas. A guerra acontece quando você não consegue resolver politicamente os seus problemas. Mas ela é política, é uma forma de política. Política por outros meios. Certo? Então esse lance da ideologização, de apresentar um lado como vítima, o outro como malvado, isso tudo é político, cara. A essência da entidade sionista, nesses 75 anos desde a Nakba, desde a criação ilegal do Estado de Israel, porque vamos falar sério, o direito ao retorno, que retorno, Carvalho? Que retorno? Que mané retorno? Eles são europeus. Como assim retorno? O retorno deles tinha que ser para a Europa, né? Não para a Ásia. Eles não são asiáticos. O povo judeu, não existe povo judeu. É religião judaica. Se for assim, você vai num tempo de candomblé, e hoje, principalmente no sul do país, no sudeste do país, a maioria dos frequentadores é branca. Você pega lá um galego, uma galega e fala, o direito ao retorno da terra ancestral dos Yorubá. Vamos falar Nagô. E aí, porque o branco está falando Nagô, a terra ancestral dele é o sudeste da Nigéria. Vá pra, né? Por favor, para de palhaçada. São europeus, a terra ancestral dos europeus é a Europa. Certo? A civilização, os israelitas foram extintos no 7º século. Assim como os egípcios foram extintos no 1º século. Os egípcios foram extintos pelos romanos. Tanto que hoje lá você tem um país com o mesmo nome Egito, mas que fala árabe. Certo? Fala árabe. E é muçulmano, não é a religião do Antigo Egito. Você não precisa dizer isso, né? O islamismo não era a religião do Antigo Egito. O árabe não era a religião do Antigo Egito. Quem ainda fala a língua do Antigo Egito são os cristãos, coptas. O copta, assim, descende da língua dos antigos egípcios. Quase extinta, mas ainda existe. A mesma coisa os palestinos. Eles eram os israelitas. Só que os israelitas foram extintos no 7º século, depois da dominação árabe. A elite religiosa... Olha só que loucura, gente. A elite religiosa foi expulsa de Jerusalém no ano 70 por... foi quem? Domiciano. E foi expulsa da Judéia inteira em 135 por Trajano. A elite, o povo ficou. Ninguém expulsa o povo. Assim como o povo não foi para o cativeiro da Babilônia, o povo ficou. Só que depois do cativeiro da Babilônia, quando eles expulsaram a elite, quando o Império Persa domina a Babilônia, a Síria e tudo mais, eles permitem que a elite volte. O que a elite fez? A elite religiosa reescraviza os que tinham ficado, né? Já estavam até falando aramaico, reescraviza eles e coloca eles para pagar tributo, para fazer templo e garantir o poder dessa elite. Aí a mesma elite enche o saco dos romanos, né? Ela já tinha na época dos macabeus convertido os amonitas à marra, porque eles queriam converter. Hoje o judaísmo não é muito proselitista. Não dá para você converter o judaísmo do dia para a noite, é um processo complicado. Eles não costumam aceitar novos prosélitos. Mas antigamente eles obrigavam a amar os povos. É por isso que na época do Império Romano,
No último censo do Império Romano, no século I, foi registrado 6 milhões de judeus, cara, de uma população total do Império de 25 milhões. Eles eram 24% de um quarto da população. Porque eles convertiam ativamente os outros, desde a época dos Macabeus, quando os amonitas foram obrigados a se converter ao judaísmo. Por que essa elite fazia questão de converter? Porque era tributo, era dízimo. Era crente, cara, é mais ou menos a mesma lógica dos crentes. Por que o pastor quer novos fiéis? Porque ele quer o dízimo, ele quer as ofertas. A mesma coisa acontecia. Então, quem os romanos expulsaram foi a elite. E Trajano expulsou em 135 elites da Judéia inteira, Eles foram para o Cáucaso, né? E aí quando os árabes tomaram Jerusalém, no finalzinho do século VII, eles permitiram a volta. Eles permitiram a liberdade religiosa. Só que eles voltaram, e diferente das outras vezes, eles não tiveram apoio do Estado para converter à marra todas as pessoas. Porque os árabes tinham a sua própria ideia, converter a população nativa ao islamismo. Eles não iam patrocinar a elite religiosa judaica para converter todo mundo de novo ao judaísmo. Que a maioria tinha se tornado cristão, né? O povo adota a religião da maioria. Então a elite voltou com a intenção de converter todo mundo ao judaísmo e fazer o que sempre tinha feito, explorar, cobrar o dízimo, essa coisa toda. Só que dessa vez eles deram com os burros na água. Porque, como eu disse, os árabes tinham sua própria ideia. Falaram, vocês podem praticar a religião de vocês em paz, mas vocês não vão converter o povo a marra, mas não vão mesmo. Não vão mesmo. E eles não conseguiram. O que eles fizeram? Voltaram. E aí a civilização judaica, a civilização israelita, perdão, foi extinta, cara. Né? Essa classe religiosa volta para o Cáucaso, encontra os cátaros, converte os cátaros ao judaísmo. No 10º século, os cátaros foram derrotados pelos tártaros, foram para a Europa Oriental, e da Europa Oriental, bom, de lá, eles se esparramaram para a Alemanha, se esparramaram para a Europa inteira. Essa é a origem dos Askenazes. Então a terra ancestral deles é a Europa. Porque o povo israelita ficou. Desapareceu enquanto civilização no 7º século, porque adotou o árabe e o islamismo. Mas os palestinos são descendentes diretíssimos, inclusive já mostrei sobre isso, mostramos a evidência genética, são descendentes diretíssimos dos israelitas, que são descendentes diretos dos hebreus, que são descendentes diretos dos cananitas, que são descendentes diretos da civilização natufiana, mais povos vindo do Planalto iraniano, dos Montes Agras e do Cáucaso. Porque descendentes só dos natufianos, incrivelmente, são os árabes ocidentais, fundadores da Arábia Saudita, da Jordânia, certo? Então é essa a história. Não tem direito de retorno. Como assim retorno? Todo esse amontoado de mentira foi a narrativa que serviu para construir o Estado de Israel. E essa narrativa agora se perdeu. E além dessa questão de ter perdido o apoio da narrativa mentirosa, a convicção dessa narrativa não ser mais o suficiente, a questão que a gente tem que tocar aqui é a seguinte. O dinheiro foram os europeus, quer dizer, olha que loucura. Os alemães tiveram que pagar a indenização ao Estado de Israel, né? Não aos descendentes dos judeus, ao Estado de Israel. E vão pagar até 2045. Só que esse tempo está chegando ao fim. E quem sustenta financeiramente o Estado de Israel são basicamente os judeus americanos, que estão começando a se questionar pelos próprios. Tipo, pô, você vai dar dinheiro para eles, pai? Você vai dar dinheiro para eles, avô? O que eles estão fazendo lá, cara? E então a quantidade de doação está diminuindo. O apoio estatal está com os dias contados, porque a maior parte da população está sendo contra eles. E a guerra está custando, como a gente já disse, 9 bilhões de dólares por mês. O Estado de Israel não tem base industrial, a população é minúscula, o território é minúsculo e nem água tem. E tudo para eles está ficando mais caro, porque os Houthis bloquearam o Estreito de Bab el-Mandeb. Eles estão desesperados. Então o que eles sonham? Provoca o Irã reage de maneira intempestiva, não vai acontecer, vai reagir, mas não de maneira intempestiva, não de maneira sodada. E aí eles voltam, oh meu Deus, nunca mais, socorro, estamos sendo vítimas, vamos deixar de existir, é o novo holocausto. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo. Até os cachorros sabem, até aquele cachorrinho que estava atrás de mim, sabe que é uma manobra do Netanyahu para tentar se manter ao poder, porque a partir do momento que a guerra acabar, ainda mais se for desfavorável a ele vai ser deposto, preso.
E vai ficar por isso se tiver sorte, mas ele sabe demais. Então, os israelenses sabem o que fazer com quem perde guerra. E não é aposentar, não. Então, o Netanyahu está desesperado. A elite israelense está desesperada. A elite sionista no mundo está desesperada. Por isso, estão tomando medida desesperada. Como esse ataque à liderança iraniana na Síria. Só que os iranianos não vão agir de maneira desesperada. O desespero é do outro lado. Correto? O pau vai cantar dia 3? Vai. Depois a gente vai levar, sei lá, até o dia 4, dia 5 para a gente descobrir onde foi. Mas pode ter certeza que o bambu vai gemer. Mas vai ser pelo Karim Soleimani. A resposta ao que eles fizeram com o Said vai levar uns dias ou meses a mais. Os israelenses não são um povo soldado, os iranianos não. Certo? De toda forma, gente, já era. Adeus, finalmente, né? A ponta de lança do Ocidente, o colonialismo, a ideia de que, nossa, queríamos praticar nossa religião. Igual os colonos americanos fizeram para desviver 20 milhões de indígenas, os colonos espanhóis fizeram para desviver 70 milhões de indígenas, igual os colonos portugueses fizeram para desviver 10 milhões de indígenas, igual no sul, cara, colono, não é? Gosto de falar que é colono, não é? Vocês acham que lá não tinha ninguém? Vocês acham realmente? Cara, existia centenas de milhares de Xokleng e Caingang lá. O que vocês acham que foi feito com esse Xokleng e Caingang? Hã? Como é que vocês entregaram a terra para os colonos? Não, vamos abrir mão de viver das nossas terras, da nossa cultura, da nossa herança. Tomei as terras para vocês serem colonos. Ah, gente, por favor. Procura saber o que esses colonos italianos, o que esses colonos alemães fizeram com os Xokleng e os Caingang de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Procura saber. Vocês vão descobrir o que é um colono. O colono israelita não é diferente do colono gaúcho, ou do colono americano, ou do colono espanhol, ou do colono português. É tudo colonialista, raça de víboras. Raça mais detestável que já existiu na humanidade. Símbolo do Ocidente. Roubar terra, eliminar pessoas e implantar no lugar. Não tem diferença nenhuma entre as duas coisas. E isso vai acabar. Finalmente o Ocidente vai ter fim. Feliz Natal!